Essa é a sexta live que a gente está fazendo a respeito do MPB e para a gente bater um papo, né, a respeito do projeto. Hoje a gente vai conversar com a Tatiana Chaves. A Tatiana é coordenadora de monitoramento do ICMBio, é a nossa grande parceira na implementação do MPB, né, ela está mais no Monitora, mas grande parceira nossa de conservação. Tati, boa Olá, noite, boa noite. tudo bom? Oi, Tim. Tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite para bater esse papo aqui hoje. Por E, nada, é um prazer. e queria pedir para você se apresentar rapidinho, né? Para o pessoal conhecer você, quem não conhece ainda. Tá certo. Eu me chamo Tatiana Chaves, né? Sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Iniciei os trabalhos, né, no Instituto, na Estação Ecológica da Terra do Meio, no Pará, onde eu fiquei 5 anos como gestora. E nos últimos quase 6 anos estou à frente da coordenação de monitoramento da biodiversidade em Brasília. Certo. E aí, Tati, essa é a sexta live, né? Então faz 5 lives que a gente fala do Monitora, né? E aí, então, eu queria começar perguntando para você o que que é o Monitora. Bom, monitora, esse nome carinhoso que nós demos ao Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes. Ele é um programa de longo prazo que foi construído à luz de boas práticas de iniciativas nacionais e internacionais de monitoramento. Ele tem uma implantação modular, ou seja, ele respeita as condições de gestão das unidades de conservação, que tem que lidar com diversas agendas e flutuação, né, de disponibilidade de recursos financeiros e humanos. E ele prevê a utilização de protocolos que apresentam uma complexidade gradativa, ou seja, a gente tem protocolos muito simples, né, que podem ser implementados por qualquer pessoa treinada, até protocolos mais complexos que demandam especialistas, demandam equipamentos, né, enfim, maiores investimentos. E é um programa que tem como principal objetivo avaliar o estado da biodiversidade, né, a saúde dos ecossistemas, das populações, a fim de subsidiar os instrumentos de gestão das unidades de conservação, estratégias de conservação e políticas públicas. É um Certo. programa desenvolvido a muitas mãos. Muitas, né? Muito mais. Bom, só no IP já são 23, né? Só no IP. Ainda tem outros parceiros, além do IP, né? Também que apoiam o Monitora, e o próprio CMBio, que é um monte de gente trabalhando. E o que que é monitorado pelo Monitora, Tati? E onde ele acontece? Diversos, tá certo. Então, o Monitora, ele ocorre principalmente na Amazônia, né, nas unidades de conservação que são apoiadas por grandes projetos, né, de doação internacional, como o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o programa ARPA, e o projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, capitaneado pelo IP, né? E a gente também tem forte atuação no bioma marinho costeiro, com o apoio do GEFMAR, que é o projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, onde a gente monitora os manguezais e a pesca e biodiversidade associada, né, especialmente a pesca artesanal. E a gente também monitora ambientes florestais na Mata Atlântica, no Cerrado, com o apoio, né, do Fundo Clima, do PNUD. E assim, na Amazônia, além de ambientes florestais, a gente monitora ambientes aquáticos continentais, né, com o protagonismo do CEPAM, que é um centro do ICMBio que fica situado em Manaus. E a gente estamos desenvolvendo também o monitoramento de ambientes campestres e savânicos, né? São as áreas abertas, de forma que a gente possa ampliar a nossa atuação, não apenas no Cerrado, mas na Caatinga, Pampa e Pantanal, com o apoio do GEF Terrestre, né? Que é um projeto de financiamento que ainda não saiu do forno, mas nós estamos nos preparando para isso. E
E quais são os alvos, né, que você me perguntou, que o Monitora levanta dados? Bom, para o componente florestal, né, o nosso carro-chefe, né, foi o primeiro componente a ser concebido com o apoio da GIZ. A gente monitora mamíferos e aves, né, mamíferos de médio e grande porte, aves, plantas e borboletas frugívoras, né? A gente monitora basicamente indicadores que são sensíveis à variação no ambiente, né? São indicadores que falam por ele mesmo e pela qualidade ambiental. A gente também monitora em ambientes, em áreas alagadas, peixes, odonatas e variáveis abióticas, né, de hábitats. A gente também monitora alvos relacionados ao uso de recursos naturais, né, alvos de importância socioeconômica. Muito com o apoio do IP, a gente tem monitorado castanha, pirarucu, quelônios amazônicos, né, a influência do manejo florestal sobre grandes mamíferos, caça de subsistência, tucunaré, e por aí vai. Um monte de coisa. E, São Tati, muitos alvos. e qual que é a importância? Por que que é importante para a conservação da biodiversidade esse monitoramento, esse programa de monitoramento, né? O Monitora. Então, ele é importante por disponibilizar, né, levantar e disponibilizar informações, né? Então, além de disponibilizar informações, né, até para a gente avaliar o resultado das nossas ações de conservação, ações de manejo. Ele também possibilita sinais de alerta, né, em casos de perda de biodiversidade, né, de forma que a gente possa atuar preventivamente. E, inclusive, o monitoramento ele informa desvios dos sistemas biológicos em relação ao estado desejado, né? Com indicadores definidos capazes de rastrear mudanças no estado da biodiversidade e com desenhos amostrais com poder analítico adequado. Então, assim, é muito bom, é muito importante ter um programa de monitoramento estruturado, assim, que bem consolidado, né, de forma que a gente tenha um desenho amostral, tenha as análises, né, integradas, previstas, né, com poder analítico suficiente, e que a gente possa comparar o estado da biodiversidade atual versus o estado desejado, né, de forma que a gente possa orientar as nossas ações. É interessante como a ideia é que ele seja bem de longo prazo e em vários lugares ao mesmo tempo, com metodologias de coleta de dados iguais, isso facilita muito, né, de ter parâmetros para comparações e decisões também, né? Tomadas de decisão, de gestão e de conservação mesmo, né? E Pois aí, é, falando o nisso. programa ele tem. Não. Diga, pois não. Fala, Tati, não, vai fazer outra pergunta, vai Ah, aí, vai aí. que o programa ele tem o desafio de fazer sentido tanto localmente, né, para dar respostas que subsidiem a gestão local, mas também ele precisa dar respostas em escala regional, nacional e inclusive internacional, se a gente está cumprindo as metas, né, internacionais de conservação. Então, é muito importante que a gente tenha esses indicadores definidos, acompanhe esses parâmetros e que a gente não perca de vista que o monitoramento precisa fazer sentido, né, localmente também. E como que esses alvos, tanto locais como regionais ou nacionais, eles são escolhidos, decididos? Bom, existem duas abordagens, né? A definição dos alvos ele passa por uma necessidade de responder se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação está sendo efetivo na sua missão de conservar a biodiversidade. Então, essa é uma pergunta ampla e que a gente precisa de diversos sítios amostrais implantados para responder, né, essa pergunta numa escala macro. Por outro lado, a gente também precisa de uma construção
que responda perguntas, né, de diferentes realidades, de diferentes territórios, diferentes contextos. Então, a gente também trabalha com a definição de alvos de importância local. Por exemplo, se existe um recurso natural, né, que é bastante demandado e a gente precisa avaliar a sustentabilidade do uso daquele recurso, né, para até propor ações de manejo, a gente dialoga, né, com os atores, né, os atores daquele território, né, as comunidades locais, diversos parceiros, instituições de ensino e pesquisa, para entender quais são os principais alvos aí que carecem de monitoramento, né, e de ações de gestão e de manejo, de forma que a gente possa ranquear esses alvos que foram indicados, né, como sendo importantes de serem, enfim, monitorados. E, bom, é basicamente isso. Assim, a gente trabalha, né, no ranqueamento, mas a gente também leva em consideração protocolos já consagrados, né, na literatura, em diversas experiências nacionais e internacionais. Então, a gente não parte do zero, a gente não reinventa a roda. Então, uma vez esses alvos definidos com ampla participação social, a gente trabalha em cima dos protocolos, né, reunindo diversos protocolos consagrados, mas abertos a incorporar o conhecimento ecológico local dos envolvidos, né, para gerar as adaptações necessárias naquele protocolo, de forma que, ao mesmo tempo, ele seja viável de ser implementado no longo prazo, né, com os recursos disponíveis, numa estratégia de implantação local possível, e, ao mesmo tempo, que ele tenha um rigor científico, né, suficiente para que a gente faça análises consistentes, né, responsáveis, e que a gente consiga garantir um conjunto mínimo de dados que permita comparabilidade entre diferentes regiões. Isso é muito importante também para a gente ter, né, análises comparativas. O Brasil todo, né? Agora chegando no Pantanal, que ainda não estava também, né? E aí você falou um pouquinho, né, que tem a participação da sociedade, cientistas ou comunidades, gestores, na identificação dos alvos. E como que se dá a participação social no monitorar, além da identificação dos alvos? Certo. A participação social é uma premissa, né, do programa Monitora. Enfim, o espírito do programa está, né, no envolvimento, né, dos atores locais, das comunidades locais. A gente busca o protagonismo, né, das comunidades locais. Então, o envolvimento, a gente busca o envolvimento em todas as etapas do programa de monitoramento, né? Tanto na etapa pré-coleta de dados, pré-amostragem, que é toda essa etapa de mobilização social, de definição da estratégia local, definição do arranjo local, né, dos atores locais para implementar o programa, qual é o papel de cada ator local, né, as diferentes responsabilidades assumidas, todo um planejamento participativo, né, a avaliação da localização das estações amostrais, né, que são em áreas de maior qualidade ambiental, mas a gente define isso juntos. Então, a gente faz todo um trabalho, né, de apresentar o que é o programa, os objetivos do programa, o que se espera com o programa, seus princípios e diretrizes, de forma que as comunidades locais possam se inserir desde o início do processo, e gerar uma identidade local, né, do programa, assim, que faça sentido e as pessoas terem esse pertencimento, né, e é um pertencimento assim construído passo a passo, né? Então tem o envolvimento dos atores locais em todo esse processo inicial de pré-coleta de dados, e aí a gente segue para um momento de capacitação, né, dos envolvidos, né, que serão
os futuros monitores e monitoras, né? Monitores comunitários, enfim, de lideranças e outros parceiros importantes, né, que têm essa disponibilidade, esse interesse. Então, a gente capacita, né, os monitores e os multiplicadores, né, que a capacitação é um processo continuado. E aí a gente segue para a etapa de implantação das estações amostrais, né? Então, tem toda uma implantação de estrutura física, né, com todo esse envolvimento, né, desse arranjo que foi definido. E aí depois a gente segue para a etapa de coleta de dados, né? Então, enfim, é realizada toda a coleta de dados de acordo com o protocolo. E por fim vem uma etapa que é muito importante, né, para todos nós e que o ICMBio, com o apoio do IP, tem investido fortemente, que é a etapa de pós-coleta de dados, né, pós-amostragem, que é a etapa de gestão de dados, gestão da informação e gestão do conhecimento, né? Então, é uma etapa que anteriormente a gente conhecia essa etapa como devolutiva, né? A prática mais assim conhecida e difundida era que as pesquisas, né, realizadas, seja pesquisas científicas de curto, médio, longo prazo, geralmente as análises eram feitas, né, nos laboratórios, na academia, e os resultados, né, das pesquisas eram apresentados às comunidades locais, enfim, havia todo um diálogo em relação a isso, mas era mais assim unilateral. E agora a gente está buscando inovar, né, no sentido de promover o encontro de saberes, de aproximar o conhecimento ecológico local do conhecimento científico. Então a gente está buscando, né, a partir desses dados levantados, realizar essas análises com o apoio dos centros de pesquisa e conservação do ICMBio, né, e outros parceiros. Então a gente realiza as análises e a gente trabalha num processo de transposição de linguagem, né, de forma que a gente possa tornar essa linguagem científica mais palatável para o grande público e que a gente possa, juntos, né, com os diversos atores locais, comunidades locais, realizar a interpretação desses dados, né, e a discussão desses resultados. Então, a gente está trabalhando fortemente nessa parte de encontro de saberes, né, de forma que a gente possa ter uma relação ganha-ganha, né, e uma relação mesmo que vai além do discurso da importância do saber local, mas de que forma a gente explicita esse saber, sistematiza esse saber, né, e associa isso né, a conhecimentos científicos, né, e de que forma a gente gera essas narrativas, né, com toda essa inclusão dessa pluralidade de saberes. Então, a gente é um processo bastante assim, desafiador, né, porque estamos aprendendo, né, entre acertos e erros, mas o nosso compromisso, né, e o nosso propósito é engajar, né, os diferentes atores locais no debate, né, em relação à gestão ambiental pública, tendo os dados do monitoramento como um pivô, né, deste processo, alimentando esse processo, retroalimentando esse processo. E aonde a gente quer chegar com isso? Com melhorias nos nossos processos decisórios, né, com um maior embasamento, né, na construção dos instrumentos de gestão, né, sejam eles instrumentos relacionados à normatização de uso de recursos, planos de manejo, termos de compromisso e outros planos específicos, ou subsidiar portarias, né, que possam ser publicadas, né, pelo Ministério, pelo ICMBio, enfim. A gente, geralmente a gente trabalha com a melhor informação disponível, né, então a gente está querendo não só levantar mais informações, mas trabalhar de uma forma mais inclusiva, né, na manipulação e na interpretação dessas informações. A live, o bate-papo da live da semana que vem, inclusive, vai ser a respeito do encontro de saberes, né? A gente vai falar especificamente deles, dos encontros. E é legal, Tati, que você falou que além de levantar informação do Brasil inteiro, né, de forma padronizada,
da biodiversidade brasileira, que a gente sabe que carece. Tem regiões e locais que têm muita informação, mas de uma forma geral o Brasil carece, né, muito de informação de biodiversidade. Então, além disso, também apoia bastante a questão dos instrumentos de gestão, tomada de decisão e fazer nas UCs, né? Isso é super importante também. Você tem informação para embasar a gestão, né? Isso é muito legal também. E Sim. quer completar alguma coisa? Não, pode seguir. E quais são os resultados para a conservação e para a gestão de unidades de conservação que o Monitora já tem, né? Ele começou em 2013, parece que é bastante tempo, mas para um programa de monitoramento a nível nacional, tem vários ajustes que vão indo feitos, né? Então, assim, e um monitoramento, ele precisa de informação bastante, de muito longo prazo, né? Um filme, né? Não é uma foto igual a pesquisa, né? Aquela coisa do filme, 2 horas. Então, assim, parece que é muito tempo, mas para um monitoramento dessa magnitude não é tanto tempo assim, né? Mas o que já tem de resultado que vocês já encontraram tanto para conservação como para gestão? Então, eu separei alguns números aqui para apresentar para vocês, né? E eu vou pedir licença para lê-los. Então, em relação ao protocolo básico de plantas, né? Eu estou levantando os números até 2018, né? Que são os números do nosso segundo relatório, que será publicado aí no início de 2021, tá? Então, eu fiz esse recorte desde quando o programa começou, né? Mais ou menos de 2014 a 2018. Então, nós temos no protocolo básico, né? 19.223 plantas registradas em 29 unidades de conservação. E esses indivíduos amostrados, né, nesse quinquênio 2014 a 2018, eles foram organizados em histogramas, né, conforme a frequência de classes de circunferência. E pela análise gráfica é possível observar que a maioria das UCs apresentam uma distribuição esperada para vegetações bem preservadas. Isto é, os dados das UCs, das unidades de conservação, se ajustam a uma curva exponencial, apresentando uma distribuição no formato de J invertido. E aí a gente conseguiu avançar com a ajuda do Jardim Botânico do Rio de Janeiro na implantação do protocolo avançado de plantas, né? Já implementado em 20 unidades de conservação, 10.000 árvores foram visitadas e foram coletados materiais botânicos de 3.700 dessas árvores. Foram identificadas 400 espécies. E, bom, em relação a plantas, essas foram as informações que eu levantei. Em relação a mamíferos, né? Eu vou aqui apresentar dados de 35 unidades de conservação. O esforço, né, de amostragem por transecção linear, também no período de 2014 a 2018, né, correspondeu a 2.177 dias de campo e 10.226 quilômetros percorridos, resultando em 10.154 registros de mamíferos de médio e grande porte. Então, foram identificados 116 táxons de mamíferos, dos quais 27 se encontram ameaçados de extinção. E essas variações interanuais observadas foram relativamente discretas e podem ser reflexo da dinâmica natural do sistema monitorado. Somente uma série de dados mais longa permitirá inferências robustas sobre as tendências populacionais. Por ora, o resultado sugere que, em conjunto, as UCs monitoradas têm sido efetivas em seu objetivo de conservar a biodiversidade no que se refere aos mamíferos terrestres. Em relação a aves, foram feitos 5.204 registros de aves, e dos 14 táxons ameaçados, né, que apresentam a ocorrência esperada nas UCs, foram registrados pelo menos 5 desses 14 táxons. E esses dados, né, até então disponíveis, sugerem que há uma grande variação de abundância de aves entre as UCs, quando se observa o mesmo bioma.
mas é necessário ter cautela na interpretação dos resultados, pois o esforço amostral entre as unidades de conservação ainda é bastante distinto. Então, com a consolidação da implantação desse protocolo nas unidades e com o passar dos anos, poderemos detectar padrões e apontar tendências com maior segurança. No entanto, esse resultado indica que o conjunto de UCs tem sido efetivas em seu objetivo de conservar a saúde das populações de aves contempladas no protocolo básico do componente florestal. Então, esses são alguns números que eu trouxe para compartilhar com vocês. Então tá estável, né? Pelo menos o que pelas análises, os ambientes estão estáveis, isso é super importante, né? Tanto para a gestão como para a conservação, principalmente para a conservação, né? E então, pessoal, olha, no começo do ano que vem, acessem o site do ICMBio e procurem um relatório para ver mais informações a respeito dos resultados do Monitora, né, Tati? E tem que ter um relato, alguma história legal assim para você contar, que você pensa assim, uma história legal que teria, você lembra do Monitora para contar? Eu lembro, assim, uma história bacana a gente também implementa o monitoramento avançado de vertebrados terrestres com armadilhas fotográficas, né? Então, a gente adotou o protocolo proposto adotado pela Conservação Internacional, né, que é o protocolo TIM, onde a gente implanta um grid de 60 armadilhas fotográficas distantes a mais ou menos 1 km e 200 metros uma da outra. E essas armadilhas ficam 30 dias instaladas no período da seca, né? 30 dias ao ano. Então, uma universidade, da Universidade Federal do Pará, né, um pesquisador, propôs que a gente aproveitasse a instalação das armadilhas fotográficas para, no retorno das armadilhas, a gente testar um protocolo de rastros e pegadas, de vestígios, né? Com o conhecimento tradicional, né? Junto com, né, os mateiros, enfim, os anciãos. Como é que é o plural, Tina? Me ajuda aí. Da floresta. Os sábios. Anciões. Então, anciões. Isso, obrigada. Então, a gente então topou, né, essa pesquisa de fazer esse estudo comparativo entre os resultados das armadilhas fotográficas e os resultados desse protocolo sendo testado, né, de vestígios e rastros, né, pegadas e tal. E foi muito interessante a convergência desses resultados, né? Então, é muito gratificante, né, você trabalhar junto das comunidades que conhecem aquele território, que tem toda uma outra linguagem né, de interpretar, de perceber, né, que sente o cheiro, né, enfim, que percebe muitas coisas que nós, né, que fomos criados em outras realidades, às vezes não temos isso tão aguçado, né? Então, eu acho que isso nos ensina muito, né? Tem vários exemplos, assim, nesse sentido, né, da gente trabalhar nessa coesão de saberes. A gente tem a possibilidade de avançar, né, tanto em termos de informação, conhecimento, sabedoria, mas também em fortalecer o engajamento da sociedade em ações de conservação, né, visando a proteção do nosso patrimônio natural e visando também essa autorresponsabilização, né, que é dever não apenas do poder público, mas também da sociedade, manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, assim, teriam várias histórias até assim mais divertidas para contar, mas eu resolvi escolher essa, né, para trazer mais uma vez, né, a relevância desse trabalho conjunto.
As comunidades tradicionais são os grandes guardiões, né, da floresta, com seus modos de vida tradicional, que também mantém a floresta. Então a gente tem que valorizar muito o saber, né, que eles têm. E que a gente aqui na zona urbana, que sai das universidades, não tem essa visão, não tem esse olhar, não tem. A gente tem que realmente valorizar todo esse conhecimento, esse cuidado, né? Que se a floresta está lá até hoje é porque tem um modo de vida que permite que ela esteja, né? Então, Tati, eu vou abrir, vou ver aqui as perguntas. Tem umas perguntas para você, e aí depois você faz algum comentário final, se você quiser, tá bom? Ó, teve uma Tá bom. pergunta, Tati, se já é ou pode ser implementado, se o monitor já é ou se ele pode ser implementado em RPPMs. Perfeito. Bom, o que a gente pode disponibilizar, né, para unidades de conservação, né, de municipal, estadual, né, RPPNs, né, abrir vagas nos cursos, né, de monitoramento, cursos nos protocolos, disponibilizar os guias de identificação de espécies, disponibilizar os roteiros metodológicos, disponibilizar os vídeos, né, de coleta de dados, né, nas estações amostrais. Então, a gente pode disponibilizar conteúdo didático, né, material de apoio e abrir vagas, né, em cursos de capacitação ou, assim, indicar instrutores, né, caso eles já tenham uma turma, né, definida, a gente pode indicar instrutores. Assim, o que nós ainda estamos estruturando é o nosso sistema de gestão de dados do monitoramento da biodiversidade, né? O programa de sistema de gestão de dados de biodiversidade, né, do programa Monitora, que é o SIS Monitora. Isso vai permitir que a gente entre, né, com os dados no sistema de forma que a gente possa envolver essas outras unidades de conservação nessa grande comparabilidade que a gente está falando, né, nessa análise geográfica, nessa análise espacial. No entanto, o programa precisa ser fortalecido, né? A gente conta com centros de pesquisa e conservação do ICMBio para fazer todo esse processo de validação dos dados, tanto validação protocolar como validação taxonômica. Então, assim, de fato, quando a gente agrega, né, outros níveis, enfim, de unidades de conservação, a gente também precisa buscar soluções para fortalecer o Instituto Chico Mendes de forma que a gente possa também subsidiar todo esse desdobramento, né? Porque disponibilizar capacitação e material didático de apoio está ao nosso alcance, mas gerar essas análises e gerar toda essa validação de dados, eu acredito que seja possível, sim, a gente integrar, mas a gente precisa pensar em soluções conjuntas para fortalecer esse processo, né? Porque sempre o desafio é muito grande, né, para um número muito reduzido de servidores. Mas eu vejo com muitos bons olhos, na medida que a gente também aceita o desafio, mas encontra junto as soluções, né, para que dê certo, né? Não espere que tudo venha muito perfeito por parte do ICMBio, porque essa não é a nossa realidade, né? A gente tem pessoas muito competentes, né, muito comprometidas, mas a gente tem deficiência aí em questões estruturais, então a gente realmente precisa dessa soma de esforços para que dê certo. Pessoal, vamos apoiar as políticas ambientais do país, vamos apoiar o ICMBio, o IBAMA, né, que são grandes parceiros, grandes realizadores da conservação do Brasil também, junto com as comunidades tradicionais. Outra pergunta, Tati, se é possível implementar um monitório de Itatiaia a 2.000 metros de altitude, fauna e flora? Campos rupestres, né? Ah, sim. Bom, a gente tem esse protocolo, né, de ambientes campestres savânicos. A gente só precisa avaliar. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos estava testando o protocolo Glória, né, que é voltado para maiores altitudes. E eu vejo que a gente tem condições, sim, de
avançar na implementação de protocolo desses ambientes. Mas é algo piloto, né, na perspectiva do programa Monitora. Certo. E qual a sua formação? Perguntaram aqui também. Eu sou bióloga. Bióloga, fiz mestrado em engenharia ambiental, na linha de pesquisa gestão ambiental participativa. Certo. Aí, Tati, tem um comentário para você aqui, né? Que quando a gente está na live a gente acaba não vendo, mas é importante falar. Que você faz falta no Xingu. Mas sabe que mas a pessoa que comentou, a Alana, sabe que você está trabalhando em prol de um bem maior. Gratidão. E, Ai, muito, muito obrigada. Poxa, isso mudou a minha vida, me transformou bastante essa experiência no Xingu. Sabe, o mundo se abriu, se revelou, eu, assim, me realizei e sigo fiel a tudo que despertou em mim, né? Ter trabalhado no Xingu é algo que, né, me emociona, é algo que compõe a pessoa que eu sou hoje e que eu sou, assim, eternamente grata pela oportunidade que eu tive, né, de trabalhar lá e com tanto amparo, né, com tanta proteção e com tanto engajamento, né, conheci muita gente bacana que arregaçou as mangas e abriu o coração, sabe, respirou fundo com toda a coragem e topou os desafios e a gente conseguiu lidar com questões bastante desafiadoras, mas com muito respeito, com muita cautela, com muita escuta. Enfim, foi sensacional. Sinto saudade de lá e vamos ver o que a vida apresenta. Mas gratidão pelo carinho. e Tati, tem uma pergunta. Como apoiar a implementação do Monitora em um parque nacional? Como apoiar? Então, tem o programa de voluntariado, né, que é uma Apoiar. Deixa eu confirmar, peraí. Como podemos apoiar a implementação do Monitora em um parque nacional, por exemplo? como podemos apoiar com a coordenação de monitoramento, né, para de forma que a gente avalie se a unidade tem condições, né, de implantar um programa de longo prazo, né? Assim, a gente quer evitar essa descontinuidade, né? Então a gente precisa criar as condições para que o programa possa ser implantado, né? Então a gente precisa conversar sobre disponibilidade financeira, a gente precisa conversar sobre as parcerias, né? Enfim, aí depois a gente cadastra, né, essa proposta, né, esse projeto de pesquisa no CISBio e a gente envolve essa unidade, né, em cursos de capacitação. A gente está desenvolvendo a nossa plataforma, né, do ambiente virtual de aprendizagem, né, que vai ser um suporte às capacitações presenciais. Então, o primeiro passo, assim, a unidade precisa, além de demonstrar as condições, né, de implementar o programa, ela precisa ou negociar com a Comob, né, a gente até pode apoiar, mas quando a unidade não tem grandes projetos, a gente precisa verificar, né, a viabilidade, né, em relação à sustentabilidade financeira. Mas uma vez isso superado, a gente coloca essa unidade numa lista de espera para o próximo curso presencial, né, para formar os pontos focais, tanto do ICMBio como o parceiro-chave. Esses pontos focais capacitados no programa, né, nos protocolos, eles irão tanto multiplicar esse conhecimento para os coletores de dados, para os monitores locais, para os voluntários, como também eles irão coordenar a implantação, né, das estações amostrais com a supervisão da Comob, né, da Coordenação de Monitoramento da Biodiversidade. Então, é claro que a gente vai tratar de um processo, né, que é muito mais amplo do que apenas implantar as estações amostrais e coletar dados, né? Como eu falei, a gente privilegia o engajamento das comunidades locais, então tem todo um trabalho de sensibilização e de envolvimento. E depois a gente também precisa
trabalhar esses dados e ter uma cadência, né, de apresentar esses resultados e discutir esses resultados, e isso pode ser tema nas escolas, né, nas universidades, no conselho das unidades de conservação, em câmaras temáticas, enfim. É um processo bastante amplo, mas é uma agenda positiva, né? A gente precisa criar essa cultura na gestão das unidades de conservação, né? De implementar ações de pesquisa e monitoramento, pesquisa associada ao monitoramento. E aí, depois disso, tem desdobramentos que a gente não consegue nem prever, né? Mas existem seminários, né, regionais, nacionais, de troca de experiências, intercâmbios. Então, é muito interessante que isso tudo enriquece o programa, né? Então, eu vejo que, assim, o primeiro passo para apoiar um parque nacional, né, uma unidade de conservação a entrar no programa, é primeiro alinhar isso com a equipe local, né, qual é o interesse, qual é a viabilidade, qual é a prioridade dessa agenda, e entrar em contato com a Comob, né, que vai orientar diversos quesitos aí que precisam ser considerados para que a gente tenha um projeto, um plano de implementação consistente, né, e construído também a muitas mãos. Tomara que eu tenha respondido. Acho que sim. E também uma coisa que, enquanto você estava falando, eu pensei, para as pessoas que não trabalham diretamente com conservação ou em áreas protegidas, tem o programa de voluntariado do ICMBio também, né? Que a pessoa pode se inscrever, tem a plataforma, né? Aí a pessoa pode se inscrever também e se candidatar a ser voluntário numa área que tem um monitor implementado também, né? Para apoiar lá a implementação. Isso é uma forma também Perfeito. interessante, né? Pensei, quando você estava falando, eu pensei disso. Pensei isso. Ô, Tati, tem algum comentário final que você queira fazer? Eu Para a posso gente dizer em relação aos encerrar? nossos próximos passos, né? Então, os próximos passos, né? Um está o fortalecimento, né, da contratação de bolsistas. A gente tem dado muito certo trabalhar com bolsistas, então a gente quer, né, continuar lançando editais, né? Os bolsistas fazem toda a diferença na implantação do programa, né, no apoio nas articulações locais, né, em qualificar todo esse processo. Então, a gente aposta muito nessa estratégia, né, nesse mecanismo. Próximos passos também é o lançamento do SIS Monitora, inclusive, né, que tem todo o apoio do IP nessa versão 1.0. A gente precisa sair do analógico para o digital. Isso tem nos atrasado bastante, não trabalhar, né, com essa tecnologia e está com planilhas, né? A gente está ainda no, como diz um colega, a gente ainda trabalha no LPPC, planilhas para lá, planilhas para cá. Então a gente precisa desse sistema, né? Até para facilitar que a gente produza os relatórios, né? Até, né, com algumas análises automatizadas, isso vai trazer a gente para um novo patamar. E a gente também está investindo muito no nosso ciclo formativo, né? Até com o apoio do IP, que a gente desenhou a estrutura pedagógica do programa, que prevê 5 processos formativos, e a gente não apenas está desenvolvendo o conteúdo desses processos formativos, mas também disponibilizando isso, né, no ambiente virtual de aprendizagem. A gente quer começar a trabalhar com elaboração de vídeos também, videoaulas, para que a gente consiga dar capilaridade ao programa. E a gente também precisa consolidar o monitoramento nas unidades de conservação, porque muitas delas, assim, se a gente prevê 3 estações amostrais, muitas delas têm 1 ou 2. Então, a gente vai ter um poder analítico, né, muito melhor quando a gente conseguir consolidar as 3 estações amostrais em todas as unidades, né? E, enfim, a gente tem muitas coisas pela frente no sentido também da gente aprimorar esses encontros de saberes, de como a gente sistematiza
todas essas experiências e explicita essas boas práticas, né? Enfim, tem muitas... o programa de monitoramento, ele acaba abrindo muitas frentes, né? Muitas portas e ainda avançar para outros biomas, para outros ecossistemas, enfim, regionalizar os protocolos, né? A gente tem protocolos que estão ainda sendo implementados numa escala local e a gente precisa ganhar escala, né, com esses protocolos. Então, assim, o programa ele está em diferentes graus de desenvolvimento e de implantação. É um programa novo e a gente ainda está numa fase estruturante muito uma fase estruturante assim muito importante, né? Então assim, o programa não está consolidado. Então acho que a gente tem aí muito trabalho para consolidar o programa e para expandir o programa. Mas é isso, eu acho que eu quero só agradecer, né? Agradecer ao IP por captar recursos, né? Por ter um time imenso, engrandecendo o programa, né? Fazendo o programa acontecer, né? Em lugares, né? Bem longínquos e com uma qualidade, né? Com os valores pulsantes, né? Na fala de cada um, né? No modo de fazer de cada um. Então, eu quero agradecer, né, esse compromisso, esse comprometimento, esse cuidado, esse zelo, né, que os envolvidos têm com o programa, né, que os gestores também, que, sabe, são tão sobrecarregados com tantas agendas relacionadas à proteção, à regulação fundiária, e ainda conseguem um tempo, né, para implementar uma pesquisa de longo prazo, sabe? Eu sei que isso é bastante desafiador, porque tem o Ministério Público cobrando, porque tem a Polícia Federal, porque tem a Procuradoria Federal Especializada, mas a gente, ao mesmo tempo, está buscando aproximar os centros de pesquisa, né, os parceiros, bolsistas, a fim de viabilizar essa agenda, né? Então, eu quero agradecer imensamente, né, todos os envolvidos, as comunidades, pelo voto de confiança, né? Eu sei que a gente precisa, né, estar lidando com transparência para promover esse envolvimento assim legítimo, né? E então, assim, eu só tenho a agradecer diversas instâncias do ICMBio, as comunidades locais, os movimentos sociais, as instituições de ensino e pesquisa, as ONGs, né, o Banco Mundial, os doadores, o Departamento de Áreas Protegidas do Ministério, né, a Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento, a DBio, enfim, e outras várias coordenações do ICMBio também, que acreditam no Monitora, que estão assim batendo lá na nossa porta para entender como a Monitora vai subsidiar os termos de compromisso, como a Monitora vai aportar dados, né, para o SANGE, né, para o Sistema de Avaliação, né, da Gestão das Unidades de Conservação. Enfim, é um programa que tem sido construído, né, com muito carinho e acolhido, né, por todos os envolvidos. E eu espero que a gente possa seguir, né, seguir construindo isso num ciclo virtuoso, né? Para que o programa possa, né, se consolidar e contribuir com a conservação, né, ambiental, reduzir o número de espécies ameaçadas, enfim, reduzir o colapso, né, da pesca, do uso dos recursos, né, de forma que a gente consiga levantar essas informações qualificadas e buscar soluções construídas e pactuadas coletivamente, né, que o programa seja um grande aliado, né, desse desafio em prol, né, da conservação, né, da qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações.
É isso. Obrigada, Tina, pela oportunidade. Por nada, Tati. Vida longa, monitora. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigada pela parceria, né, que eu já falei no começo também, de você, de vários outros analistas. Agradecer também todo mundo que assistiu, que está aqui com a gente, né, nesse comecinho da noite. Agradecer aos monitores, os comunitários, associações, os gestores das UCs, os parceiros locais também, do MPB e do Monitora, vou ampliar agora. Agradecer a equipe do MPB e do IP, né, super comprometida sempre. E aos financiadores também, é bom agradecer sempre. Ao ZAID, à Fundação Gordon e Beth Moore e ao programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente. E lembrar também de visitar o website do ICMBio, conhecer mais o Monitora lá, tem material do Monitora para baixar, livros que dá para baixar no site. Visitar também o website do IP, tem um livro do MPB para baixá-lo por lá, para quem não viu a live, queira saber um pouquinho mais. O canal do YouTube do IP também tem alguns vídeos, uma playlist do MPB, do monitoramento, alguns vídeos falando mais a respeito do projeto. E é isso. Obrigada, Tati, mais uma vez. E boa noite, pessoal. Obrigada, Tina. Eu quero também agradecer toda a equipe da FEMOB, né? Eu falo em nome da coordenação de monitoramento, né, que é composta por uma equipe também altamente dedicada, e a gente, né, tudo só é possível porque é um trabalho de equipe, né? Então eu agradeço a Raquel, ao Hugo, a Silvia, a Gilmara, Mukira, Laura e todos os outros que já passaram pela coordenação. Eglaís, Evani e tudo mais. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.